noite. Seja como uma raiz, firme o ideal, siga o seu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare e faça uma canção, abra o coração que ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor. Seja irmão do seu irmão, Cristo é nosso pão. Ser fundo do mais fundo ser, o desejo do mais débil ser, ter a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver o artista que criou e amar com ele amor. Abraça-me, Senhor, abraça-me quando me sente cansado de lidar. Se minha cruz levar-me a reclamar, abraça-me, Senhor, abraça-me. Se além meus passos resvalarem e eu me dispuser a voltar atrás, abraça-me, Senhor, abraça-me. Se pedras e espinhos me fizerem lamentar, quando me encontrar ferido pelo batalhar e labutar do dia, abraça-me, Senhor, abraça-me. Se deseja somente implorar e começar a me queixar do meu sofrer, abraça-me, Senhor, abraça-me e faça-me calar. Senhor, fazer instrumento de vossa paz, muito vergonho que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união. Onde houver dúvida que eu leve a fé.
amanhã vem aí, e a esperança também. Uma noite se vai para o dia que vem, e com ele o sol, com sua luz e esplendor, despertando na alma a semente do amor. Esse mesmo amor que nos trouxe Jesus, que a exemplo do sol é uma fonte de luz. Ele disse: tenha fé, ame vosso irmão, fora da caridade não terá salvação. Não vá chorar, não vá dizer tudo se acabou. Não se deixe vencer, porque o amanhã vem aí. Ó, vinde, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mancheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem, a nos iluminar, celeste mentor em passes de amor, águas fluidificais, movimentai vossa falange protetora, dai-nos a bênção redentora, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo em luz. É a apoteose do amor, remir a nossa dor com Jesus. Quando o irmão nos procura em busca de apoio, conforto e luz, é nosso dever prosseguir na seara de amor em nome de Jesus. Outros nos chega contando as dificuldades e
É nosso dever prosseguir na seara de amor e também cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativo, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Olhe para o céu, olhe para o mar, vê que maravilhas meu Deus criou. Suba lá nos montes, olhe para os bosques, vê que maravilhas meu Deus criou. Senhor, tu és o sol que nos aquece. Senhor, tu és a lua que ilumina. Senhor, tu és a estrela que orienta. Senhor, és o caminho. Senhor, te quero sempre ao meu lado. Senhor, és meu amigo e bem amado. Senhor, te agradeço pelos teus cuidados. Fica conosco, Senhor, Senhor, Senhor. Olhe para o céu. Boa noite. Vamos fazer nossa oração. E agora, depois dessa harmonização, desse momento de alegria cristã, vamos todos elevar os nossos pensamentos a Deus, que é todo amor e bondade, e agradecer a oportunidade de mais uma vez ouvirmos os ensinamentos do Cristo. Ensinamentos estes que nos tornam conscientes, melhores e assim conscientes do nosso propósito nessa escola terrena. Querido Mestre Jesus, amigo e companheiro de todas as horas, te agradecemos por tua presença, por nos envolver em energias de amor, de paz, que consigamos não só através dessa palestra da noite de hoje, mas em todos os instantes reconhecer que podemos ser melhores cristãos, através das nossas ações, das nossas boas atitudes. Graças te damos, Jesus. Fique conosco por todo sempre, que assim seja. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública virtual da Casa Espírita Assistencial Bezerra de Menezes. E hoje quem conversará conosco é a Márcia Miranda, nossa irmã lá da Casa do Caminho,
de Sobradinho 2. Ela comentará o capítulo 10, né, os itens 1 a 4, perdoai para que Deus os perdoe. Não se esqueçam, nós teremos o passe virtual e a fluidificação das águas após essa palestra. Fiquem todos com Deus, desejo a todos uma boa palestra e muito obrigada. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça conosco e nos auxilie neste comentário do Evangelho. Coube-nos um comentário do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Para iniciarmos, vamos relembrar um trecho do Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25, em que ele diz que Jesus fez tantas maravilhas que, se fossem relacionadas todas as maravilhas que ele executou, não caberiam em livros que ocupariam toda a terra. Ou seja, há muitas coisas que Jesus fez que nós sequer sabemos ou sonhamos, mas os Espíritos trouxeram para a gente, por meio de alguns de seus médiuns. A gente pode citar Chico Xavier, Divaldo, por meio de Amélia Rodrigues, trouxe muitos desses ensinamentos de Jesus. E é sobre um desses trechos que nós vamos começar comentando. O livro A Boa Nova traz uma mensagem bastante interessante que se chama O Perdão. Nessa mensagem ele conta uma viagem que Jesus tinha feito com seus discípulos. Jesus costumava viajar muito a pé com seus discípulos, e ele tinha saído de Cafarnaum se dirigindo à cidade de Nazaré. Como nós sabemos, Nazaré foi a cidade que Jesus passou a sua infância, ou a sua adolescência também, e boa parte da sua juventude, segundo o que nos consta. E Jesus foi lá nesse local para visitar e para levar os seus ensinamentos para as pessoas que lá estavam. Bom, e chegando nesse local, Jesus já tinha feito muitas curas, imposto a mão e curado muitas pessoas, e tinha também levado seus ensinamentos para muitas pessoas. Mas o que tinha acontecido? Sabe essas histórias que a gente conversa hoje de fake news, de mentira que às vezes a pessoa leva, e essas calúnias que tantas vezes chegam antes das pessoas? Pois aconteceu isso no tempo de Jesus também. Alguns nazarenos tinham levado para a cidade uma série de interpretações daquilo que Jesus fazia, uma série de inverdades a respeito de Jesus e de seus ensinamentos. E quando Jesus chegou lá com seus discípulos, com seus apóstolos, havia uma grande animosidade. As pessoas estavam muito oriçadas com a possibilidade de Jesus estar por ali. E a maneira como as pessoas se referiam a Jesus, como eles falavam sobre Jesus, estava deixando todo mundo muito irritado, muito nervoso, seus apóstolos, os seus discípulos. Inicialmente, Filipe e Simão Pedro discutiram muito com grande parte das pessoas que lá estavam, que gargalhavam ao falar de Jesus, que estavam ofendidas, injuriadas com a maneira de ser de Jesus. Depois, e eles discutiam, eles eram incisivos e eles ficavam nervosos com a situação e com a maneira que eles falavam de Jesus. E o que aconteceu? Os outros apóstolos também, André e vários deles, eles começaram a discutir, levantar uma série de discussões, de questões. E o que Jesus então resolveu fazer? Jesus resolveu voltar para Cafarnaum. E nesse momento até que tanto Mateus quanto Marcos
registram que Jesus disse assim, olha, como as pessoas falavam, mas quem é esse aí? Não é esse carpinteiro lá de Nazaré, aquele filho do carpinteiro? O que ele consegue fazer? A gente conhecia essa pessoa desde menino, né? Então, Jesus disse o seguinte, olha, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Aquilo que hoje em dia a gente diria que santo de casa não faz milagre, né? Ou seja, as pessoas que conheciam Jesus desde tanto tempo, né? Ali naquele momento as pessoas estavam duvidando dos poderes e da capacidade de ensinamento que Jesus teria. E aí o que aconteceu? Tantas discussões, Jesus resolveu reunir os seus apóstolos e voltou para Cafarnaum. Passados uns dias que eles já estavam lá em Cafarnaum, Filipe e Pedro foram questionar Jesus, porque diante de tudo aquilo que tinha acontecido, Jesus não tinha sido enfático e se posicionado de maneira diferente perante aquelas pessoas que estavam lá, porque eles contaram para ele, olha, nós o defendemos perante aquele Senhor que o ofendiam. E aí sabe o que Jesus respondeu? Ele falou assim, olha, por acaso a gente vai colher uva nos espinheiros? Ou seja, aquela história, né? A gente não tira leite de pedra, né? Então ele falou assim, eu não ia me empenhar em Nazaré numa briga estéril com as pessoas, com os meus opositores, né? A melhor réplica é a do nosso trabalho bem feito, né? O esforço que nos seja possível. E foi exatamente isso que Jesus fez. Então Jesus demonstrou, por meio do seu esforço, por meio do seu trabalho, aquilo que ele conseguiria fazer. E foi isso que ele fez. Levou sua lição, curou as pessoas que ele conseguiu curar. Então ele considerava que essa seria a melhor réplica, a melhor coisa que ele poderia fazer. E que as menores probabilidades, que eles teriam menor probabilidade de conseguir triunfar se eles criassem separatividade, se eles criassem dissensões, brigas, essas coisas, né? Então, que eles conseguiriam vencer as pessoas mediante atos de bondade, atos sinceros, porque muitas vezes, se eles não demonstrassem por meio do exemplo aquilo que eles conseguiriam fazer, né, eles seriam assim como caixas vazias. Não se conformaram, não. Os apóstolos continuaram discutindo, né? Então a maioria das pessoas de Nazaré realmente ofendiam demais, eles não valorizavam o Senhor, as competências que o Senhor tinha. E as pessoas não concordavam. E ele falou assim, mas será que não é vaidade demais a gente querer que todas as pessoas concordem com a gente, concordem com os nossos pontos de vista? Então ele diz uma coisa bastante interessante, que nem sempre quando a gente uma unanimidade, isso é um atestado da nossa boa conduta. Se todo mundo falar bem da gente indistintamente, por quê? Porque as pessoas são diferentes, não é isso? E ele fala que quando a gente consegue agradar todo mundo, é como se a gente estivesse caminhando pela porta larga, ou seja, tem uma coisa aí que talvez não esteja tão certa assim, né? Porque existem aquelas coisas que ele chamou de mentiras de convenção. E que, de alguma forma, se a gente quer efetivamente servir a Deus, a gente tem que estar acima de tudo. Esse serviço a Deus tem que estar acima de todas as coisas, né? Então, é natural que a gente desagrade esse ou aquele que busca satisfazer os seus interesses mesquinhos. E ele questionou Filipe também se ele conhecia algum dos profetas que foi reconhecido no tempo em que ele viveu. Por acaso, alguns desses profetas foram reconhecidos, ele teve credibilidade, ele foi agraciado pelas pessoas? Não foi, né? Então isso aí realmente era uma coisa que não havia. E ele diz, olha, a gente precisa ter a aprovação da nossa consciência. A nossa consciência tem que estar tranquila perante os ensinamentos de Deus, perante Deus, né? E eles continuaram questionando, né?
se a gente, nos diversos acontecimentos da vida, se a gente não deve utilizar palavras enérgicas, palavras fortes e tudo mais. E Jesus falou que isso era perda de tempo. Outro ditado de Jesus também, né? Que a gente não deve jogar pérola aos porcos, né? Que se deve dizer o necessário, mas que é imprescindível não perder tempo com aqueles que de alguma forma não têm interesse em se modificar. E então ele foi questionado ainda por Filipe, porque alguns dos companheiros, alguns dos apóstolos começaram a criticá-lo. Então começaram a chamar ele de brigão, começaram a dizer que ele não tinha capacidade de representar Jesus e uma série de outras coisas. E Jesus falou assim, olha, você por acaso já edificou o reino de Deus do seu coração? E ele ficou super sem graça, ele disse assim, não, Senhor, ainda não consegui. Ele falou, então o nosso grupo de apóstolos, o nosso grupo de seguidores, não é ainda também um grupo perfeito. Não é? Diante dessa resposta de Filipe, ele colocou isso muito claro, né? Então, assim, haveria sim este ou aquele que discutiria, que não estaria de acordo, né? Então, o que seria importante nesse momento? Que nunca se perdesse de vista o objetivo do trabalho. Então, para que a gente está trabalhando? Onde é que a gente quer chegar? Porque muitas vezes um companheiro, se a gente é insuportável, se um companheiro se nós consideramos que algum companheiro é insuportável para a gente também pode ser insuportável para outras pessoas, né? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender a perdoar os nossos adversários, pelo bem daqueles que a gente considera os nossos inimigos, né? Aqueles que zombam da nossa fé. E Pedro perguntou, mas Senhor, a gente não deve aguardar que o inimigo se arrependa, ou seja, que ele esteja arrependido do erro que ele cometeu? E Jesus disse o seguinte, olha, Pedro, e outra coisa, ele perguntou, e se o inimigo tiver como um lobo vestido em pele de cordeiro, ou seja, estiver querendo só enganar a gente? E ele falou assim, olha, Pedro, perdoar não significa que a gente deve ser invigilante. A vigilância deve se manter constante. E assim como o amor não prescinde da verdade. Mas a gente deve ter a certeza que a paz é uma obrigação que cada coração deve defender. Ou seja, a partir do momento que a gente perdoa o inimigo, a gente vai tirar como se fosse isso, não está no trecho, mas é um comentário que eu faço, é como se a gente tirasse uma carga, um peso dos nossos ombros, né? Porque se o irmão se arrepende e procura o nosso auxílio, a gente deve ampará-lo com as melhores energias que a gente tiver, da melhor maneira possível. O que a gente tem que fazer, então, de todas as formas, é esquecer o mal e trabalhar sempre pelo bem. Então, quando Jesus disse, né, ele falou assim, olha, quando eu ensinei que a gente deve se reconciliar com o adversário o mais depressa possível, é porque ninguém pode ir a Deus, ou seja, nos nossos momentos de oração, com odiosidade no coração. A gente não tem que cobrar do adversário que ele se arrependa de nada, porque a gente tem que ser responsável apenas por aquilo que a gente tem de fazer, né? Por aquilo que a gente consegue fazer, né? Então a gente tem que se esquecer plenamente daquilo que ele fez. E aí foi quando Pedro fez aquela clássica pergunta, né? Senhor, quantas vezes eu perdoarei o meu adversário? E ele diz, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, né? Então, Jesus, mesmo acusado de feiticeiro, lá em Nazaré, de servo de Satanás e de tudo, ele trabalhou durante todas as horas de sua vida pela vitória do amor. Então a gente vai lembrar, e é isso que essa lição no final nos traz,
do momento em que Jesus, quando estava na cruz já, em que ele disse: Senhor, perdoai-lhes que eles não sabem o que fazem. Ou seja, ele pediu perdão porque aquelas pessoas ignoravam. E é exatamente essa lição que nós trazemos hoje do Evangelho, que é o perdoai para que Deus vos perdoe. Então, muitas vezes, quando a gente lê isso aqui, a gente fica pensando que Deus, na sua condição de bondade infinita e de justiça também, de Senhor de justiça, né, que muitas vezes Ele precisa e Ele se irrita conosco e Ele se chateia com as nossas atitudes. Será que isso acontece dessa forma mesmo, gente? De uma forma assim tão humana, tão material? Se a gente for pensar mesmo, Deus conhece todos os nossos defeitos, Deus conhece todas as nossas limitações e Deus tem certeza daquilo que nós conseguimos ou não conseguimos fazer. E Deus não se chateia com absolutamente nada, mas Ele quer que nós cresçamos. Então a gente vai voltar nesse ponto daqui a pouco, né? Essa lição, ela traz algumas coisas muito interessantes. Ele coloca: se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular. Ou seja, a gente não vai trombetear para todos os nossos amigos, para todas as pessoas, o erro dessa pessoa, que é uma coisa que muitas vezes a gente faz. Então a gente viu um erro, viu alguém que fez alguma coisa errada, o que a gente faz? A gente não quer saber, a gente vai e conta para todo mundo, não é isso? E ele diz, se essa pessoa vos atender, né? Ou seja, se a gente for lá em particular e a gente falar com essa pessoa que ela fez alguma coisa errada, né? E ela atender a gente vai ter ganho esse irmão, né? Porque ele vem ensinando, já nos comentários de Kardec, ele diz o seguinte, que a misericórdia, ou seja, se a gente sabe ser misericordioso com a pessoa que errou, é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Então, ele coloca ainda que essa misericórdia é o esquecimento da ofensa. Gente, muitas vezes é muito difícil para a gente esquecer a ofensa, ou seja, a pessoa fez algo de mal pra gente e a gente não se lembrar de forma nenhuma, a não ser que a gente tenha algum problema ou alguma dificuldade de guardar determinadas coisas. Senão, necessariamente, nós vamos nos lembrar daquilo que aconteceu, mas esse esquecimento pode estar na razão, mas não no nosso coração. O nosso coração nós podemos nos lembrar com as nossas memórias, mas o nosso coração é que tem que esquecer. Não podemos guardar mágoa em relação a nada, em relação a nenhuma dessas coisas que pode ter nos acontecido. Então nós devemos abrandar o nosso coração e saber e entregar para Deus. Por quê? Porque Deus é quem nos acompanha, que nos acompanha as dificuldades e as falhas, assim como do nosso irmão que errou para conosco. Porque a pessoa que guarda ódio e rancor, é o que ele coloca, demonstra uma pessoa, uma alma sem elevação, que não tem grandeza. Então, se a gente fica eternamente se lembrando e guardando dentro de nós essa mágoa, inclusive ele diz assim, ai daquele que diz, nunca perdoarei. Então a pessoa está fazendo o que quando ela age dessa forma? Ela está faltando consigo mesmo, ela está carregando dentro de seu coração um peso enorme que vai dificultar o que? A sua caminhada. Então se fosse algo que seria para facilitar, para melhorar, não, ela guarda ali, ela arrasta consigo uma dificuldade que ela podia ter deixado lá para trás. E ele diz, o Evangelho nesse trecho, ele nos diz que existem duas maneiras de perdoar. Que uma delas é grande e nobre, verdadeiramente generosa, que é aquela que
não comenta, que age com delicadeza, que acolhe a pessoa que errou, perdoa essa pessoa sem humilhá-la, de alguma forma, sem errar com ela, né? E a segunda maneira é aquela em que a gente conta para todo mundo: olha, fulano fez mal para mim, mas eu sou uma pessoa boa, uma pessoa generosa, uma pessoa que esquece dos problemas, né, que esquece das coisas, e a gente quer se mostrar, a gente quer, nesse caso, a gente quer se engrandecer. Está demonstrando neste caso o que, gente? O nosso orgulho, a nossa falta de caridade. Quando o que Jesus nos ensinou, assim como quando Pedro perguntou quantas vezes a gente deve perdoar o nosso irmão, Pedro não perguntou se a gente deveria perdoar faltas leves. Qualquer falta, qualquer erro que o nosso irmão tiver cometido contra nós, ele disse não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, a gente deve perdoar infatigavelmente, sem nos cansarmos, assim como, gente, Jesus nos ensinou, assim como Jesus agiu. Então, todas as vezes que nós nos sintamos ofendidos por qualquer razão, assim como Jesus, quando voltou a Nazaré, que era a terra dos seus conhecidos de vida inteira até aquele momento, ele soube perdoar, ele soube deixar passar e sabia que aquele momento não era um momento de corrigir, não era um momento de voltar atrás, de questionar aquilo que aqueles homens estavam fazendo. Então, toda vez que nós nos sintamos ofendidos, vamos nos lembrar de Jesus e dos ensinamentos que ele trouxe para cada um de nós. Que a paz de Jesus esteja conosco e nos auxilie em nossas dificuldades do nosso dia a dia. E assim seja. Então, meus queridos irmãos, vamos agora aproveitar esse momento do passe virtual. Após essas palavras esclarecedoras, confortantes da palestrante, tendo a certeza que Jesus, nosso Mestre maior, está com cada um de nós, vamos acalmar as nossas mentes, os nossos corações, nos colocarmos tranquilos, serenos, Mestre Jesus, amigos benfeitores da espiritualidade, que aqui estão em nosso auxílio, o nosso muito obrigado. Permita, Mestre Jesus, que espíritos de luz possam recorrer até nós, possa agir em nós, afastando de nós toda e qualquer energia deletéria, qualquer influência negativa que esteja nos desarmonizando. Mestre Jesus, que essas energias deletérias possam se dissipar, se desfazer, que o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual possam neste momento estarem livres de todas essas energias, influências negativas que nos atrapalham. Que essa limpeza que se processa nos nossos corpos possa ser feita profundamente, afastando de nós os maus pensamentos, os sentimentos inferiores. Graças te damos, Mestre Jesus,
luz e neste momento, Senhor, que possamos, cada um de nós, imaginar uma luz nos envolvendo, essa luz iluminando todo o nosso ser físico e espiritual, nos reabastecendo com energias boas, com fluidos salutares, edificantes. Que os nossos corações possam neste momento estarem vibrando em harmonia, tranquilidade, serenidade. Que todos nós neste momento possamos ter a certeza de que Deus, nosso Pai, nos ama acima de tudo e quer que sejamos felizes. Mestre Jesus, pedimos a Ti, aos nossos amigos benfeitores, para que fluidifiquem as águas que preparamos para essa ocasião, que essas águas se transformem, Senhor, no remédio necessário para acalmar, acalentar as nossas dores físicas ou espirituais. Mestre querido, rogamos a Ti bênçãos de luz, de paz, aos nossos lares, a todas as nossas famílias, nossos familiares. Que possamos, meus irmãos, colocar todos os nossos entes queridos, nossos amigos em nossos pensamentos, para que essas bênçãos cheguem até eles. Obrigada, Mestre Jesus, e que seu amor possa permanecer conosco, hoje e sempre. Que assim seja.